Olá pessoal, mais uma videoaula no livro Apps Mais de Língua Portuguesa. Hoje vamos estudar leitura O Conto de Adivinhação, página 185 a página 188. Você já leu ou ouviu um conto de adivinhação? Conheça o conto de adivinhação nigeriano em que um camponês precisa solucionar um problema para transportar mercadorias muito estranhas. Será que você consegue resolver a adivinhação antes de ler o final? Então vamos lá, leitura conto de adivinhação. Leia o conto acompanhando a leitura do professor ou professora. Preste bastante atenção, porque no final da página há um desafio esperando por você. Título da história: 3 mercadorias muito estranhas. Um velho camponês, teimoso como uma mula, precisa atravessar um trecho do caudaloso rio Níger, carregando um leopardo, uma cabra e um saco cheio de inhames. A garotada das aldeias situadas em margens opostas sentou-se no chão, barrento, na maior algazarra, para ver como o rabugento conseguiria transportar a perigosa correnteza. A canoa do homem era muito pequena e ele só poderia carregar um de seus pertences de cada vez. Se deixar a cabra com o inhame, disse um dos meninos, a esfomeada come tudo. Se largar o leopardo com a cabra, o manchado devora o bichinho, opinou outro garoto. Irritado com a zombaria, o aldeão reclamou em altos brados: vocês não aprenderam, de acordo com a nossa tradição, a respeitar os idosos? Em vez de ficarem criticando, por que não me ajudam? O que vocês fariam se estivesse em meu lugar? Lembrem-se, argumentou, citando um antigo provérbio: quem é velho já foi jovem. As palavras do ancião na mesma hora deixaram a meninada em silêncio. O homem não desistiu e, como não queria perder nada, pôs-se a pensar, agachado à beira da água lamacenta. No entanto, por mais que quebrasse a cabeça, não encontrava uma solução. Pessoal, vamos aqui, essas palavras que estão destacadas, vamos ver o que elas significam. Caudaloso significa com muita água. Rio Níger é um grande rio que atravessa vários países da África. Inhame, raízes comestíveis. Algazarra significa gritaria, barulheira. Transpor significa passar, atravessar. Aldeão significa morador de uma aldeia. Brados significa gritos. Ancião significa idoso, de idade avançada. Esses são os significados das palavras, dos termos que estão destacados no texto. Vamos continuar. Antes de saber o final da história, você seria capaz de resolver a questão? Se não conseguir, vá para a página seguinte. Então você dá uma pausa, imagine até aí qual seria a solução para o problema do ancião. Continuando, pessoal. O aldeão, desesperado, recorreu a um lavrador de cabelo grisalho montado em um burrico, a caminho de um mercado distante dali. Primeiro, disse o homem, depois de coçar a cabeça por um instante, você tem de remar com a cabra para outra margem e deixar o leopardo com um saco de inhame. Esse animal, como todos sabem, não gosta de comer raízes. Depois, continuou, atravesse para cá e carregue o saco de inhame para lá. Ao voltar, traga a cabra com você. E para completar a travessia, arrematou, leve o leopardo e em seguida retorne para buscar a cabra. Foi assim, finalmente, que o camponês atravessou o rio. De acordo com o ditado africano, ninguém deve rir de um velho. E aí, pessoal, essa era a resposta que você tinha chegado do problema? Primeiro, como ele falou, você tem de remar com a cabra, levar para outra margem, deixar o leopardo com saco de inhame, porque ele não come inhame, depois
atravesse para o lado do rio e carregue o saco de inhame para o outro lado, e para a cabra não comer o inhame, traz ela de volta para o outro lado. E para completar, deixa a cabra do outro lado do rio e traz o leopardo. E deixa o leopardo com o inhame e volta para buscar a cabra novamente. E assim o problema está resolvido. Esse é o autor da história que criou o conto de adivinhação. O escritor mineiro Rogério Andrade Barbosa. Ele nasceu em 1947. Ele costuma percorrer muitos países africanos para recolher histórias infantis e preservar a literatura oral. O autor tem aproximadamente 90 livros infantis e juvenis, alguns deles dedicados aos países de língua oficial portuguesa. Há publicações traduzidas em inglês, espanhol e alemão. Pronto, conhecemos um pouco da história sobre o autor que criou essa bela história, o conto de adivinhação. Vamos agora, pessoal, à interpretação do texto. Vamos resolver algumas questões, algumas são pessoais, ou seja, que você escreve com as suas próprias palavras, e outras podem ser coletivas. Interpretação do texto, compreensão do texto, atividade oral e escrita. Leia as questões com atenção e depois confira as semelhanças e a diferença entre as suas respostas e as dos colegas. Depois você compara com as respostas do colega e vê a aproximação que vocês chegaram com as suas respostas. Se for iguais ou se for diferente. Você consegue resolver a adivinhação antes de ler o final? Converse com os colegas sobre as soluções a encontrar. Aqui, se você conseguiu, você bota sim e explica o porquê. É pessoal essa resposta. Questão 2. Quais são os personagens da história? Pessoal, os personagens, como bem vimos, é o camponês, os garotos, né? Ou seja, a garotada, os garotos, os meninos das aldeias e o lavrador. Esses são os personagens que participam da história. A 3. No conto, um camponês precisava atravessar o rio levando consigo algumas mercadorias. Escreva os 3 problemas que o impediam de realizar essa tarefa. Coloquei aqui em ordem os 3 problemas citados. O primeiro foi carregar um leopardo, uma cabra e um saco cheio de inhames. O segundo foi atravessar a correnteza. E esse era um outro desafio. Terceiro e último desafio que o camponês tinha era usar uma canoa pequena na qual só podia ser transportada uma mercadoria por vez. Questão de número 4. Marque um X nas alternativas de acordo com o que aconteceu. Primeiro, as crianças da outra margem do rio. Elas fizeram o que, pessoal? Elas atrapalharam o camponês com os comentários, pois elas estavam zombando dele, tá bom? Então, alternativa B. Questão 5. Complete a frase. A garotada ficou em silêncio depois que o camponês falou de uma tradição que era. A tradição que o camponês falou no texto, pessoal, era o respeito aos idosos. Essa era a tradição que foi citada no texto. Vamos à próxima questão. Questão 6. Complete. Nós vamos ter algumas frases para a gente completar com as informações do texto. Letra A. A cabra e o inhame não podiam ficar juntos. Por quê? Eles não podiam ficar juntos, pessoal, porque a cabra come o inhame. Porque o inhame é um vegetal e a cabra come vegetais. B. A cabra e o leopardo não podiam ficar juntos. Por quê? Porque o leopardo come a cabra. Pois o leopardo ele é um animal carnívoro e logo ele ia devorar a cabra. Por isso eles não poderiam ficar juntos. Questão de número 7. O que pensou o lavrador para resolver o problema? O que ele pensou? Então ele pensou o seguinte, pessoal. Ele pensou que o leopardo e o inhame poderiam ficar juntos. Porque o leopardo não come inhame. Porque o leopardo é carnívoro e o inhame é um vegetal. Essa é a resposta da questão de número 7. Questão 8. Com base na solução pensada pelo lavrador, quantas viagens o camponês teria de fazer? Pensa o seguinte, né, gente? Ele teria que fazer 4 viagens. Porque ele teria que passar um animal de cada vez
A cabra teria que fazer 2 viagens, porque ele não poderia deixar a cabra no mesmo lugar. Então ele teria que levar e depois trazer de volta, para assim dar certo o transporte dos animais e não correr o risco de nenhum comer cada animal. 9. De acordo com essa solução, qual mercadoria viajaria mais? No caso, como foi falado, a cabra viajaria mais vezes. Questão 10. Mercadorias são produtos para serem vendidos ou comprados. Com base nisso, explica o título do conto. 3 mercadorias muito estranhas. Aqui pode ser pessoal, tá? Você pode explicar como você entendeu o que significa 3 mercadorias muito estranhas. Uma sugestão de resposta é o seguinte: a palavra mercadorias gera estranheza porque se refere a um grupo inusitado e surpreendente de itens comercializados. Um animal domesticável, como por exemplo a cabra, um animal selvagem, como por exemplo o leopardo, e uma planta utilizada como alimento, que é o caso do inhame. Essa é uma sugestão de resposta para explicar o termo 3 mercadorias muito estranhas. Questão 11. O conto 3 mercadorias muito estranhas foi recolhido na literatura oral da Nigéria, que é um país africano. Converse com os colegas sobre as questões a seguir. Letra A. Pela leitura, o que vocês descobriram sobre esse povo e seus costumes? Essa resposta é muito pessoal também, hein? Cabe também a cada um escrever a sua resposta. Mais uma sugestão de resposta é o seguinte, né, gente? Uma coisa que a gente poderia descobrir pela leitura do texto é a proximidade com animais selvagens, a gente viu isso, né? É o caso do leopardo. A vida na aldeia, né, que foi falado, como a vivência, como é na aldeia. A tradição do respeitar, né, de respeitar os idosos e etc. Né? Essa tradição que era muito utilizada antigamente, né, de respeitar os idosos e entre outras coisas que podemos localizar no texto também. B. Há algo no conto parecido com os costumes da região onde você vive? Em caso afirmativo, o que? Então você vai analisar aí o que foi falado no texto e pense na sua região e veja se alguns costumes, cultura que foi citado no texto existe na sua região. Se sim, você responde sim e cita algumas. Eu coloquei aqui, por exemplo, né, gente, respeitar os idosos. Eu acho que ainda em muitas regiões existe ainda essa cultura da gente respeitar os idosos. Mesmo que não há, mas é muito importante a gente ter o respeito pelos idosos. E o outro, né, gente, acho que existe muitas regiões ainda o transporte em burrico, né, onde pessoas usam esse animal, o burro, né, para transportar mercadorias, tá bom? Então, esses casos, se tiver na sua região, você vai escrevendo aí como resposta do item B, tá bom? E se tiver mais alguma coisa que se relaciona ao texto, você também vai citando. E aí você comenta na sala com o seu professor. A questão 12 diz o seguinte: explique o final. Ninguém deve rir de um velho. Gente, aqui você pode escrever pessoalmente, né? Essa resposta, né? Você pode escrever com essas palavras o que a gente deve fazer, o que significa ninguém deve rir de um velho. Então cada um pode ler responder sua resposta e depois ler para os colegas. Mais uma resposta importante é o seguinte: com esse final, né, o conto ele ajuda a chamar a atenção, né, gente, dos leitores para que valorizem, né, os saberes daqueles que viveram há mais tempo e são, portanto, mais experientes do que a gente. Por isso que é importante sempre a gente respeitar os mais velhos, porque eles têm mais experiências, têm mais uma bagagem de conhecimentos, tá? Por isso que nós devemos respeitar. Então, uma resposta que poderia, né, o conto ele ajuda a chamar a atenção, né, dos leitores para que valorizem os saberes daqueles que viveram mais tempo e são, portanto, mais experientes, tá bom? Mas também cabe a sua resposta pelo seu entendimento, tá bom? Ficamos por aqui em mais uma aula.
na página 188. Espero que tenha gostado. Qualquer dúvida pode comentar, tá ok? E boa sorte nos seus estudos.